diários, é nesse frio intenso que a gente vai conversar sobre o Castelo Assombrado do E.T.A. Hoffmann. Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo tá tudo bem, apesar desse frio terrível que tá fazendo aqui no sul. Mas eu gosto de frio, então eu não posso falar, né? Vamos conversar então, tá, gente? Sobre os contos, então, dessa edição aqui. Eu já fiz uma resenha sobre o primeiro conto, que é O Homem da Areia, um dos melhores contos que eu já li na minha vida. Vou deixar aqui no box de descrição do vídeo para que vocês assistam, tá? Vale muito a pena. E antes de iniciarmos, eu vou dar um recadinho assim rapidíssimo para vocês. Aos mais apressadinhos, coloquem aí o vídeo numa velocidade maior, mas assistam até o final, gente. Isso é bastante importante, tá? Se inscrevam no canal também, deixem um like ou o dislike, que isso também é importante para a divulgação aqui do canal e para que vocês sejam notificados também toda vez que sai um vídeo novo. E também me sigam nas redes sociais, tá tudo aqui no box de descrição do vídeo, gente. Tem rede social de filme, dos livros e o Instagram também. Me acompanhem que tá tudo sempre bem atualizado, tá bom? Vamos lá então, tá, pessoal? Tô tomando meu chimarrão aqui. Não reparem, tá bem frio. Se vocês ouvirem uma música de fundo também, não reparem que eu coloquei um Beethoven lá pra tocar, que ajuda a acalmar a gente também, né? Nessa época de quarentena. Como é que vocês estão, hein, pessoal? Deixa aí nos comentários. Eu tô bem tranquila. Então vamos lá, gente. Formidável. Eu já deixo aqui então a dica para que vocês leiam, comprem, tá? Eu acredito que esteja fácil de encontrar na estante virtual e que esteja baratinho também, tá? Falei mais sobre o Hoffmann naquele outro vídeo do Homem da Areia e já me encantei por ele porque ele fala muito em todos os contos, ele fala sobre ocultismo. Então, ele vai falar de mesmerismo, de astrologia, levemente, ele só dá a entender, ele não entra nesses assuntos, mas é a pitada de cada conto, tá, gente? Então, assim, inicia com o Homem da Areia, que eu não vou comentar nada aqui, né, porque já tem lá a resenha, e depois, pessoal, tem mais 4 contos. Então, um livro num total de 5 contos, o livro não chega, tem 150 páginas. Então, são 2 contos bem curtos e 2 contos maiorzinhos, tá? Deixa eu ver, não são 5 contos, pessoal, são 3 maiorzinhos e 2 bem curtinhos. Então, depois do Homem da Areia, a gente vai ter o conto Dom Juan, tá? Eu até vou deixar no box também de descrição do vídeo aqui para vocês, a ópera do Dom Juan. Eu tô assistindo, então é bem interessante. Tem várias horas ali de duração, acho que são 3 horas, mas é bem bacana, tá? Para vocês darem uma olhadinha, então deixa aqui também no box de descrição. E aqui essa história, eu achei um pouco confusa, gente. Eu li 2 vezes, tá? Como é um conto bem curtinho, são nem 10 páginas, então eu li 2 vezes. A impressão que eu tenho é de que ele fez o conto para falar, para explanar, para discorrer sobre a história de Dom Juan, porque o Hoffmann, ele era muito assim, um erudito, né, gente? Ele entendia muito de literatura, de artes, de música, sabe? Então ele andava bem nesses caminhos, apesar de ter a formação na área do direito. Então esse conto aqui é um cara, tá, que ele vai se hospedar num hotel, né, num local, e pertinho do quarto dele tem um corredorzinho que vai dar numa sala que é um camarote para um teatro. E aí ele chega ali de noite e tal, vem o garçom, serve um vinho para ele e tal, e ele descobre então que tem esse camarote ali. E ele vai, né, de noite, assistir o que tá passando no teatro. E é a peça do Dom Juan. E ele fica ali, né, maravilhado, né? Agora, olha só, trouxe o carrinho ali com a bandejinha, com o vinhozinho, não sei o quê, e um camarotezinho só pra ele. E ele fica assistindo ali e tal, ele gosta muito. E chega, sem ele perceber, uma mulher senta atrás dele. E depois que ele se dá por conta que ela tá ali, eles começam a conversar sobre o que tá se passando lá no palco. E eu não entendi, pessoal, porque é a atriz
que interpreta a Dona Ana. Ele até, você tá aqui, não sei o quê, e começa a conversar com ela. Então eu não entendi se ela tava atuando lá e apareceu pra ele também no camarote, ou se foi uma hora que ela saiu do palco e foi ali pra conversar com ele. Porque ele deixa claro aqui também que ela tem conhecimentos ocultos, uma pequena passagem, porque ela diz assim, eu sei quem você é, não sei o que, como você pensa. Ele fica assim, então você também é do mundo, daquele mundo, não sei o que. Eu achei bem estranho, sabe, gente? Então, pra mim, não ficou claro isso. Como é que era, quem era aquela mulher, como ela apareceu ali. E termina assim, sabe? Sem muita história, porque é um conto curto. E é só isso. Ele ali conversando com ela e depois ele vai pro quarto. E no outro dia ele vai, tipo, almoçar e tem um pessoal que fica falando ali da peça que teve, do Dom Juan. E aí ele começa a discorrer sobre a opinião dele da história do Dom Juan. Então por isso que eu acho que esse conto ele fez mais, tipo, para defender o Dom Juan, que, não, ele não era esse sacana todo, tem toda uma história por trás e tal. E isso é até interessante ler no conto. Mas como conto eu achei bem estranho, assim, não gostei muito, tá? Então, e o segundo conto também é sobre música, né? Música, teatro, coisa assim, né? As artes, que é o Até que o Olho Me Chame. Esse daqui eu achei estranho também, gente, é um conto mais curto, tá? Que é um cara que ele tá passando, assim, acho que ele tá em Paris, e ele senta num café e tem uma ópera, assim, uma música tal, tocando ali, né? E ele fica prestando atenção, assim, mas tá meio desafinado, não sei o quê, começa a pensar cá com os botões dele. E num certo ponto, senta um homem ao lado dele e começa a conversar com ele. Mas esse homem não quer se apresentar, não, é melhor não falarmos sobre nome, não sei o quê. Não é Paris, é Alemanha, eles estão em Berlim. E aí ele fala, o que você achou da música? Eles começam a conversar e tal, daí saem dali, o homem meio que desaparece na multidão, depois ele reencontra esse homem de noite, e aí, você, não sei o quê, e começam a conversar de novo, e esse homem diz, eu estava na peça lá do Dom Juan, que eu acredito então que seja referência ao conto anterior, né, mas é só essa referência que tem. E então ele fala, começam a conversar ali sobre aquela ópera, enfim, aquela música que estava tocando, a letra, enfim, daquela canção. E tem um personagem na história dessa música. E no final ele fala, e o cara pergunta pra ele, mas quem é você? Não sei o que, me fala o seu nome, não sei o que. Ele, eu sou o Cavaleiro Gluck, que é o título aqui que tá entre parênteses. Que eu também achei muito estranho esse conto, gente. Eu ainda falei pra vocês que o livro é formidável, mas gente, são só esses dois contos curtinhos que eu achei bem esquisito. Então ele fala, eu sou o Cavaleiro Gluck. Tipo, o cara é louco. Eu também não entendi bem essa história, mas eu não reli, tá, pessoal? Até vou fazer uma releitura. Enfim, eles conversaram mais sobre música também. Então, né, vamos passar pro próximo. Aí vem O Fantasma do Noivo, e esse daqui é fenomenal, gente. É muito legal, é um conto mais compridinho, né? E ele me lembrou muito a Carmila, a história da Carmila, porque é aquela coisa de personagens que estão assim interligados com uma coisa que aconteceu no passado. Assistam a resenha que eu fiz sobre Carmila, que daí vocês vão entender bem, né, se vocês não conhecem a história dela. Então esse daqui é um grupo de pessoas que tá num castelo, bem legal também, todo aquele climão, assim, eles estão ali na lareira, tal, conversando, contando histórias de fantasmas. E do nada, assim, um rapaz tá falando de uma história lá que aconteceu, de um homem que aprontou algumas coisas para um conhecido dele. E do nada surge a figura de um homem, assim, adentrando o castelo, naquela tempestade, com uma cara estranha, e todo mundo, bem na hora, assim, que ele ia apresentar o personagem, né? E aí o homem fala, eu
sou o conhecido ali do fulano de tal, que era o conde, não sei das quantas, e fala pra senhora do castelo ali, que é a dona, né, que tem uma filha e o marido, só que o marido não estava no momento. Então esse conde chega dizendo que é amigo do marido e tal, e ficam ali, todo mundo fica meio estranho assim, mas aí com o tempo, né, o conde vai passar uns dias ali e ele acaba se mostrando um cara bem assim, intelectual e tudo, né, com boas maneiras. E o rapaz que estava contando a história estava apaixonado pela filha, né, da mulher ali, né, que eu esqueci já o nome dos personagens, tá, gente? Então a intenção dos dois futuramente é casar. E esse conde meio que começa a ficar afim da guria, né? E o rapaz vai pra guerra, vai junto com o pai da menina também, e o pai dela, já com certos interesses, já tá querendo casar ela com o conde, porque o conde tem muito dinheiro, né? E nome também, né, pessoal? E é um amigo que fez um favor para ele no passado. Então aqui ele deixa claro também que o conde vai usar de hipnotismo, né, o mesmerismo, para fazer com que essa menina se apaixone por ele. Então o pai dela e o rapaz vão lá para uma batalha para não sei aonde, e ele deixa o conde tomando conta das duas. E aí deu, né? O conde tá com a faca e o queijo na mão para fazer o que ele quer. Mas os dois acabam voltando, eles acham que o rapaz morreu, mas no fim não morreu, ele volta e eles acabam descobrindo de que esse conde já fez um monte de coisa no passado, tá? E eu paro também de contar aqui, é uma história muito legal, muito climática, né? Com aquela coisa do inverno, do frio, da tempestade, da lareira, né? Aquela coisa toda. Eu adorei esse daqui, muito bom mesmo. Então, só esse daqui já compensa por aqueles dois que foram mais ou menos, né? Que foram meio estranhos. De repente, numa releitura eu entendo melhor também, né, pessoal? E fechamos daí com o Castelo Mal Assombrado, que é bem legal também, gente, nessa mesma vibe de assombração de castelo, muito gótico, com aquela coisa de mortes no castelo, de intrigas, de as gerações que vão passando e a herança e aquela coisa toda. Então eu aconselho, né, quem for ler esse último conto, que pegue um caderninho e uma caneta, porque lá pela metade do conto, eles vão começar a explicar uma história que vai se desenrolar, então eles vão adentrar nas gerações que passaram por aquele castelo. Então são várias pessoas, vários homens, e eles têm tudo o mesmo nome. Parece 100 anos de solidão ali do Garcia Marques, é aquela coisa de que o filho tem o nome do pai, que tem o nome do bisavô, que tem... enfim, tá? Então a gente meio que se perde. E esse daqui é isso, gente, é um rapaz que ele vai com o tio é advogado, né, ele faz cuida das contas e tudo ali, né, do andamento desse castelo. E ele leva então esse sobrinho, porque ele já tá bem velho assim, né, e pretende deixar o sobrinho, né, tomando conta mais futuramente. E o castelo fica a maior parte do tempo fechado, mas tem ali uma época do ano que é a época da caça, que o proprietário, que é um conde também, vai lá com a condessa, né, passar algumas semanas. Então eles levam aquele monte de convidado, né, então o castelo meio que vive novamente, né. E eles estão lá caçando tudo, fazendo aquela coisa, e o rapaz e o tio dele cuidando da contabilidade, né, de tudo, enfim, né, gente, essa parte burocrática, né. E o rapaz se apaixona pela mulher do conde, que é uma condessa que vive triste, que não gosta de viver naquele castelo, que detesta ficar ali, mas ela tem que ir e tal, e o conde parece um homem bruto, sabe, grosso, estúpido. E o tio dele fala pra ele, não pensa assim do conde, porque ele não era assim. Ele ficou assim depois que ele herdou esse castelo. Que por isso que é o morgádio, que é uma herança assim que tu recebe, que tu não pode vender, tem que ficar na família. Aí isso daqui é bem explicadinho aqui numa nota de rodapé. E aí com o tempo, então, eles vão descobrindo que
né, o que que aconteceu ali, porque tem de noite, assim, meio que um choro, que parece uma assombração, gente, na primeira noite que eles chegam, na tempestade, no frio, então o rapaz escuta, assim, meio que um arranhar na porta, gente, dá até medo, e aí o tio dele, eles compartilham, assim, um quarto contigo, né, e aí o tio dele fala assim, pare de chorar, Daniel, uma coisa assim, e faz o silêncio. E eu, ai, isso daí é uma penada, o que que é isso? Então vai acontecendo ali, né, toda o cotidiano ali dessa época de caça no castelo. E depois a gente vai ter, então, a história por trás dos bastidores do que aconteceu, por que esse conde agora é um homem tão bruto assim, por que eles não gostam de ir para aquele castelo. Enfim, né, tem toda uma trama de herança, de assassinatos, de fortuna escondida, aquela coisa bem gótica também, gente, super climática, que eu gostei demais. Então é isso, fica aí a dica para vocês. É um livro bem bacana, tirando aqueles 2 microcontos ali, tá? Os outros 3, o Homem da Areia, o Castelo Mal Assombrado e o outro ali que eu falei para vocês, são muito bons, pessoal. O Fantasma Noivo. Então eu recomendo, tá? Se vocês virem alguma coisa do Hoffman, eu acho que vale a pena investir sim. E é muito bacana, gente, porque nesse último conto aqui, aí vai entrar na parte assim de astrologia, assim, porque ele deixa claro que o conde anterior tinha feito uma sala, comprado umas lunetas para estudar os astros e não sei o que. Então todos os contos têm alguma coisa assim de oculto, de misticismo, que eu adoro, gente. Eu gosto desse tipo de coisa, tá? Fica aí a dica então. Nos vemos no próximo vídeo.